pessoal, vamos dar continuidade então à nossa sequência de ferramentas, né? Já falei com vocês sobre as ferramentas de vídeo, as mais normais, e agora eu vou trazer para vocês alguns sites, tá? Para vocês fazerem agendamento de jogos, acompanhamento de jogos, estatística, para quem gosta de trabalhar um pouco mais com estatística. Então eu vou te mostrar todos que eu particularmente utilizo ou já utilizei e espero que sirva para vocês, tá? O primeiro é o flashscore.com, tá? Ele é bem parecido com o segundo que eu vou mostrar para vocês, que é o resultados.com. A minha função que eu utilizo para ele é o seguinte: eu sou um cara meio metódico, eu gosto de organizar bastante os meus jogos. Então o que eu faço? No final de semana, lá para o sábado ou domingo à noite, eu seleciono todos os jogos da semana que eu vou fazer, de segunda até o próximo sábado, tá? Então, o que você pode fazer com ele? Você pode criar uma conta aqui em cima, né? Eu já estou com a minha logada. Você pode criar uma conta e aí você vai selecionando aqui, ó, você vai arrastar para baixo e vai selecionando aqui os campeonatos que você quer como favorito. Por exemplo, aqui o brasileiro. Então você pode selecionar aqui, por exemplo, ó, Série A, Série B, Primeira Liga. Eu selecionei, né? Campeonato Carioca, que é daqui da região, o Cearense, o Mineiro, o Paulista. Posso colocar também aqui, por exemplo, a Copa de Futebol Júnior e pronto, já era. O que ele vai fazer? Ele vai colocar essas competições lá em cima. Então, quando tiver jogo dessa competição, vai aparecer aqui em vermelho, igual aqui, ó, Argentina Superliga, Brasil Série A, a Premier League inglesa, a Ligue 1 francesa, a Bundesliga e a Bundesliga 2 da Alemanha, a Série A da Itália, a Primeira Liga de Portugal e a La Liga da Espanha. Tá vendo? E aqui os amistosos internacionais. Ou seja, para mim, para eu não ficar olhando todos esses outros jogos que aconteceram, que vão acontecer durante o dia, eu seleciono aqui para filtrar pelas minhas competições. Então vai aparecer para vocês aqui nesse canto todas as ligas que vocês marcaram como favorito, tá? E vocês também podem ter times como favoritos. Então você pode entrar, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Esses são os times que eu marco para poder acompanhar mais. Eu trabalho com times específicos? Não. Mas você, por exemplo, pode acompanhar algum time específico, tá? Então eu vou te mostrar já já como é que funciona. Para você adicionar um time específico, por exemplo, você vem aqui dentro do jogo do Fluminense com o Cruzeiro, então vai abrir aqui uma aba. Nessa aba você vai conseguir acompanhar algumas coisas, né? Eu vou te mostrar, vamos lá. Primeira coisa é, quero adicionar o time ao meu favorito. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui, ó, nessa estrelinha do lado do time, tá? Então eu quero colocar o Fluminense como favorito, ele já vai adicionar o Fluminense aqui, ó, aos meus times. Cadê? Aqui, ó, Fluminense, tá bom? Então vamos lá, o que essa janelinha aqui mostra para mim? Primeiro, o andamento do jogo, então tá aqui no primeiro tempo, tá no intervalo agora, tá passando aqui na TV, tá no intervalo, ok? Então nós já tivemos aqui, ó, cartão vermelho para o Gilberto e cartão amarelo para o Chaves, ok? A informação do jogo e do árbitro, né? Odds iniciais aqui embaixo, ó, pre-match odds. Odds iniciais a 365 e odd atual aqui em cima, depois do cartão vermelho, né? Então dá para ver aí que o Fluminense, a chance de vitória do Fluminense diminuiu bastante, a do Cruzeiro deu uma aumentada e a do empate aumentou também, tá? O jogo está 0 a 0. Aqui na aba de estatística eu posso ver como é que estão as estatísticas dos jogos, né? Posse de bola, chutes no gol e etc. E posso também dividir aqui por primeiro tempo, né, e segundo tempo. Vai aparecer aqui, depois que o jogo reiniciar, vai aparecer aqui o segundo tempo. O lineups seria, né, a formação, a escalação do time. Então aqui vai ficar demonstrando para você, aqui cartão vermelho, etc. E os substitutos na parte de baixo. Beleza? Tocando aqui, ó, comparação de odds. Aqui ele vai comparar para você várias odds de vários mercados, de várias casas de apostas, né? A gente está trabalhando na Betfair, então aparece a Betfair aqui, ó, tá? Então a odd inicial era 2,63 para o Fluminense, 2,90 para o Cruzeiro. Então o Fluminense tinha um leve favoritismo aqui em relação às odds, ok? Quando eu clico aqui em Head to Head ou H to H, ele mostra para mim, ele vai mostrar para mim os últimos jogos, né, do Fluminense, ou seja, jogou fora contra o Corinthians, jogou em casa contra o Potosí, né? Eu posso clicar aqui para mostrar mais partidas do Fluminense, mais partidas do Fluminense, e aqui ele mostra mais partidas do Cruzeiro, né? As últimas 5 eu posso colocar para mostrar mais, e aqui do lado eu vejo o resultado e no final o L de derrota, o W de vitória e o D de empate, né? Lose, win ou draw. Então
dá para ver aqui que o Fluminense vem de uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória e 2 empates. O Cruzeiro vem de um empate, uma derrota, uma vitória, um empate e uma derrota e depois 3 vitórias seguidas, tá? Aqui confronto direto, né? Cruzeiro e Fluminense deu Cruzeiro no último confronto, deu empate depois, Cruzeiro no último confronto. Você pode filtrar também pelos resultados do Fluminense em casa. Então eu clico aqui, ó, Fluminense Home, aparece os últimos jogos do Fluminense em casa e os últimos jogos do Fluminense com o Cruzeiro em casa. Né? Dá para ver aqui, ó, que geralmente dá ou Fluminense ou empate. Né? O Cruzeiro ganhou aqui só 2 vezes nesse intervalo de amostragem aqui. E eu posso colocar Cruzeiro fora de casa. Então ele me mostra aqui os últimos jogos do Cruzeiro fora de casa contra outros times em outras competições. Aqui você consegue ver, ó, Libertadores, aqui Campeonato Mineiro, aqui Copa Libertadores também, e etc. E eu vejo aqui o Cruzeiro de novo contra o Fluminense fora de casa, beleza? Então, e aqui em standings eu vejo como é que está o Campeonato Brasileiro, né? Aqui eu consigo separar pelo o live agora, ou seja, a tabela se move à medida que vai saindo os gols. Aqui eu vejo a tabela fixa, ou seja, esperando os resultados terminarem. Posso filtrar a tabela pelos resultados em casa, então o Atlético Paranaense em casa seria o primeiro da tabela, e posso filtrar pelos resultados fora de casa, então o Corinthians aqui fora de casa seria o primeiro da tabela. Tá? A forma, né, ele vai colocando para você nas primeiras 5 rodadas, e à medida que for acrescentando rodadas, você consegue ver qual é o time que estava na frente, qual é o time que estava na zona de rebaixamento a cada 5 rodadas, né, aqui também dentro e fora de casa. Dá para ver aqui estatística de time, over e under, sempre relacionado a gol, né? Então quais são os times que mais tem gol, que não tem. Por exemplo, o Corinthians é 100% over 2,5, né? Ó, tá aqui, ó, over nos 2 jogos que jogou contra, se eu não me engano, Fluminense e Cruzeiro, né? Ele já mostra aqui para mim em amarelo, ó, Fluminense e Cruzeiro foram over 2,5, ok? Por exemplo, o Corinthians, por exemplo, está com 100% de over 2,5. Aqui 3,5 dá para ver que o Atlético Paranaense teve um jogo com mais de 2,5. E, por exemplo, quer ver? 6,5 ninguém. Ninguém marcou mais do que 6 gols no jogo, ok? Isso aqui é mais para estatística mesmo. HTFT, mesma coisa. E o top score seria o artilheiro da competição. Então, por enquanto, ó, o Rodriguinho do Corinthians tem 3 gols e o Henrique Dourado do Flamengo tem 2. Essa é toda a informação que você consegue fazer por aqui. Então, você quer ver os últimos resultados para tentar ter ali uma pré-análise, dá para fazer por aqui, beleza? Outra coisa bacana é o agendamento, né? Como é que você faz o agendamento dos jogos? Você clica aqui, por exemplo, hoje a gente já praticamente acabou, vou agendar aqui, ó, o jogo de Grêmio com o Atlético Paranaense hoje à noite, então eu clico aqui nessa caixinha, tá? Ele vai colocar para mim como meu jogo, já acrescentou aqui, ó. Então eu vou colocar no dia de amanhã, dia 23, vai aparecer os jogos de amanhã, em vermelho aqui só os da liga que eu escolhi. Então, por exemplo, tá aqui, vou fazer o Campeonato Argentino, os 2, a FC Cup eu não vou fazer, por exemplo, vou fazer aqui o Brasileirão, Sport Recife contra o Botafogo, o Everton e o Newcastle dá para fazer, vou selecionar aqui a Bundesliga 2, a Série A da Itália, o Porto com o Setúbal e o Bilbao contra o Levante. Então eu escolhi fazer esses jogos. Onde é que eles vão aparecer para mim? Aqui, ó. Tá? Então todos os meus jogos vão aparecer listados para mim aqui, tá? Separados por aqui por competição, e eu também posso filtrar eles por aqui, ó. Eu clico na engrenagem e eu posso filtrar ele por o tempo de início do jogo. Então ele vai listar para mim na ordem de início. Então aqui, ó, vou marcar. Perceba que ele vai mudar ali, ó. Então o Brasileiro começa às 19, hoje e amanhã logo cedo começa a Bundesliga 2 e assim sucessivamente. Beleza? Ó, acabou de sair um gol do Fluminense aqui, ó, ele está mostrando uma chance perigosa para o Fluminense, mas já acabou de sair o gol. Dá para ver aqui que foi de bola parada, acredito eu, né? Uma coisa que a gente vai conversar bastante também. Exatamente. Bola parada. Fluminense com um jogador a menos, bola parada. E aqui já aparece, ó, gol do Fluminense. Beleza? O que é bacana do flashscore.com e dos meus resultados.com, que seria quase a mesma coisa? Ele tem a possibilidade de você colocar esse jogo no aplicativo, beleza? Então, por exemplo, vou entrar aqui, ó, flashscore.com, os jogos do dia. Então, todos os jogos que eu selecionei ali vão aparecer para mim aqui, ó. Meus jogos,
e estão todos aqui, ó. Tá vendo? Grêmio, Bundesliga 2, Série A e etc. Estão todos desse lado aqui, ok? E aí você consegue configurar no aplicativo a questão de alarme, né? Pô, o jogo falta 30 minutos para o jogo começar, 15 minutos, foi gol, não foi gol, ou seja, você consegue ficar um pouco mais alerta utilizando o celular, beleza? As mesmas coisas que você faz dentro do site, você consegue fazer por aqui, você consegue ver os últimos resultados das equipes. Ó, o Grêmio com o Atlético Paranaense, você consegue ver os resultados aqui, né? Fazer ali uma possível análise, etc. Deixa eu ver se ele vai dar um zoom aqui. Pronto, tá vendo? Então você consegue fazer isso tudo pelo celular de uma forma mais fácil. Beleza? Então vamos para a próxima ferramenta. Eu não vou explicar sobre os resultados.com, que é a mesma coisa, ó, é a mesma plataforma, só muda um pouco as cores, mas é a mesma coisa. Bom, outro site que eu gosto bastante é o sofascore.com, que também tem para aplicativo, já vou abrindo ele aqui enquanto eu falo dele para vocês. É a mesma coisa, você pode agendar os seus jogos, você pode ver os jogos que aconteceram aqui em datas anteriores, aqui por campeonato, você pode filtrar suas ligas, etc. É bem completo, é um jogo muito bacana, mas a grande diferença dele para mim, eu acho que serve muito para nós que fazemos o trading dentro do jogo, né, que não ficamos fazendo pré-live ou ficamos fazendo aposta, seria mais a compra e venda, ou seja, aproveitando o momento das equipes, é que ele mostra pra gente um mapa de ataque, né? Então como é que a equipe, por exemplo, aqui nós temos o Atlético de Madrid e o Betis. Cada barrinha verde significa time da casa, que é o Atlético de Madrid, e cada barrinha azul significa o time de fora, o visitante, que é o Betis. Então, quanto mais barrinhas verdes, mais pressão o Atlético está criando. Quanto mais barrinha azul, mais pressão o Betis está criando. Nesse jogo você vê que está bem pau a pau, né? Mas eu vou pegar aqui um jogo para vocês que acabou, que foi um jogo da Premier League. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui, ó, Inglaterra, Premier League, e acabou, por exemplo, o jogo do City com o Swansea. Dá uma olhada nessas barrinhas aqui. Olha isso, só deu Manchester City, né? Isso é muito legal para a gente conseguir ter uma ideia aí de como é que está o jogo. Mas vou pegar aqui com vocês também como é que foi Girona e Espanhol. Olha que interessante, ó. O Girona, ele dominou quase que o jogo todo. Você vê que tem muito mais barrinhas do Girona do que o Espanhol, mas o resultado foi 2-0 para o Espanhol. Então, tem que salientar que nem sempre o que está acontecendo de pressão vai resultar em gol, né? O Espanhol provavelmente tinha um bom contra-ataque. Aqui a gente pode filtrar por jogos ao vivo, tá? Então, são todos os jogos ao vivo agora nesse momento, beleza? E dá também para usar aqui pelo celular. Então, eu vou entrar aqui no jogo da Juventus com o Napoli, também vou fazer a mesma coisa aqui no celular. E vou mostrar que você consegue acompanhar esse quadrinho inteiro aqui, ó. Você consegue acompanhar ele no celular. Então dá para ver que o Napoli praticamente não fez, a Juventus praticamente não fez nada no jogo. Ó. Você teve aqui essa pressão e depois foi tudo o Napoli. Então dá para eu ver aqui também, para vocês conseguirem ver de uma maneira mais bacana. Pronto, tá vendo? Juventus e Napoli, e dá para você ver aqui pelo celular e acompanhar tudo. Eu gosto muito. O SofaScore para mim tem sido um dos melhores para acompanhar essa coisa em live, para você ter uma ideia de como é que está a partida. Pô, às vezes tem outro jogo rolando, você está fazendo quero ver como é que está o outro, aí você fala, pô, a Napoli está mandando muito bem contra a Juventus, vou lá dar uma olhada. Então, é uma ótima opção, além de ter todas aquelas ferramentas de alarme, vai começar em tantos minutos, etc, etc. Beleza? Então, mais uma dica aí. Outra ferramenta que eu utilizei bastante no passado e hoje em dia já nem tanto é o Soccerway, né? Funciona do mesmo jeito que o FlashScore, resultados.com, mas com um pouquinho mais de estatística. Então eu vou entrar aqui, ó, Juventus e Napoli, que a gente estava vendo. Vou dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Últimos resultados, etc. Aqui ele dá um overview do jogo, fala da Série A italiana, fala aqui da tabela, tem aqui um radar, ó, acabou de sair um gol. Acabou de sair um gol aos 90 minutos do Koulibaly, o zagueiro da Napoli, né? Então tá 1-0. Não sei se foi validado ou se realmente foi gol. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Foi gol, tá vendo? Gol aqui da Napoli. Então voltamos para cá. E aqui, ó, dá para ver
um pouquinho mais de overview. O que eu gosto desse site é aqui na parte de comparação das equipes. Ele dá uma estatística bem completa para a gente, né? Olha só, forma, jogador, assistência, equipe, tudo aqui, ó. Minutos do primeiro gol, tem bastante informação aqui para você dar uma olhada, beleza? Então, fica mais uma opção. A próxima opção, que é mais voltado para a estatística também, é o Soccer Stats, que eu utilizei muito também no passado. Aqui a gente pode filtrar para os jogos que está acontecendo agora, por exemplo, o Juventus e Napoli. Mas eu também poderia filtrar pelas ligas aqui em cima. E aqui, ó, eu posso ver como é que está sendo frente a frente, né? Como é que foi os resultados da Juventus nos últimos, nos jogos mais recentes, como é que foi os resultados da Napoli, né? Amarelo empate, verde vitória, vermelho derrota, né? Como é que está a posição no campeonato. Aqui ele te dá umas gigas, ó. Fala que a Juventus ganhou aqui os últimos 82% dos jogos. Enfim, ele te dá várias dicas aqui, né? Mais comparações entre Juventus e Nápoles em relação a gol, quantos gols marcou dentro de casa, quanto gol marcou fora, enfim, tem muita coisa aqui de estatística no Soccer Stats. Eu posso fazer, por exemplo, a estatística da liga italiana inteira. Ó. Venho aqui Itália, venho aqui em gols, estatísticas de gols, e vou selecionar, por exemplo, estatísticas dos times em casa, para ver quem é mais, por exemplo, quem faz mais gols, né, de over e under. Então ele mostra para mim aqui, ó, para mais de um gol, a Roma faz em 100% dos jogos, o Milan em 76%, né, ele te dá bastante estatísticas. Aí, ó, ambas as equipes marcam, dentro de casa, total, fora de casa, equipes que não sofreram gols. Aqui as equipes que falharam a marcar gols, né? A Juventus falhou em 2 jogos, ou seja, em 2 jogos só que ela não marcou gols de todos os jogos que ela disputou. O Verona, em 18 jogos, ele não marcou gols, né? Então, tem bastante estatística, dá para fazer muita coisa. Para quem gosta de estatística, é um ótimo site, beleza? Bom, para a gente finalizar os sites, tem aqui o da Academia da Aposta. Talvez tenha sido o primeiro site que eu utilizei quando eu cheguei nesse mundo. Eu usei não o da Academias da Aposta Brasil, usei o academiasdaposta.com, né, que tinha muito mais a galera portuguesa. Foi o primeiro fórum que eu participei de muita coisa por lá. Então, é um ótimo site também para estatística, além de ter vários artigos muito bacana. O TeamSpeak deles também é muito legal, né, para quem gosta de trabalhar escutando outras pessoas. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, ó, no jogo da Juventus com o Napoli e vou te mostrar o que tem de estatística nesse jogo. Né? Você pode ver que tem várias coisas aqui de comparação. Ó, confrontos diretos nos últimos 3 anos, os últimos 10 jogos, a classificação, tanto total quanto em casa quanto fora, né? Várias e várias coisas aqui para você analisar o seu trabalho, né? Para você fazer a sua análise pré, para quem gosta de fazer. Né? Temos aqui os prognósticos que eles colocam também, né? O que eles acham que vão acontecer nos jogos, etc. Né? E é isso. A ficha de jogo. Como é que está o jogo agora, também tem aí aqui, ó, falando que o Koulibaly marcou os 90, como é que está aqui quem já tomou amarelo, quem não tomou, aquela coisa toda que quase todos os sites oferecem para você. Você também pode ter ali ligas como competições favoritas, enfim, beleza? Então, esses são o Flashscore, resultados.com, o SofaScore, o Soccerway, o Soccer Stats e o Academia da Aposta, são os sites que eu listei para você, que eu acho que são bons sites aí para você ter salvo no seu navegador, para você dar uma olhada, para você dar uma acompanhada. Além dos aplicativos do SofaScore e do Flashscore que eu utilizo para poder agendar e organizar meu trabalho durante a semana. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Vai ter um botão ali embaixo para você pular para o próximo conteúdo e todos os links que eu citei aqui vão estar também na descrição aqui do curso. Grande abraço para você. Se você está assistindo esse vídeo dentro do blog, não esquece de acompanhar aqui embaixo a parte de texto para complemento e fixação do conteúdo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça que existe uma playlist completa do curso no YouTube. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo e se você já está dentro dessa playlist, é só passar para a próxima aula.